Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante toda esta semana que nós vivenciamos a liturgia, nós fomos acompanhando o capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós dizemos ser o capítulo no qual Jesus faz o discurso eucarístico. E durante essa semana a gente ouviu Jesus diversas vezes falar que ele é o pão do céu, aquele que dá a vida ao mundo. Olhando para Jesus e decifrando o seu coração em relação ao ser humano, nós percebemos que esse discurso de Jesus para nós, como ele sendo o pão da vida, nos dá a segurança de cada um de nós termos a seguinte certeza: Jesus, ele se entregou por inteiro à humanidade. E se entregando por inteiro à humanidade, ele dá aquilo que restava a ele. Nós, aqui ouvindo o capítulo 6 de João, nós temos que nos reportar àquela última ceia em que Jesus, juntamente com seus discípulos e apóstolos, estão celebrando aquela festa. E Jesus, para poder permanecer conosco até o fim dos tempos, oferece como comida a sua carne e como bebida o seu sangue. E ele é categórico ao dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida nele. Para nós isso é muito importante, porque comungar a carne e o corpo de Jesus não é apenas vir à igreja, estender a língua e receber a Eucaristia. Isso aí é algo maravilhoso na nossa vida. E estando privados desta Eucaristia sacramental, nós somos convidados a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre esta Eucaristia. Imaginem vocês, irmãos e irmãs, que quando nós recebemos Jesus, não é só o Cristo ressuscitado que a gente recebe como algo externo a nós. Ele toma conta do nosso corpo. Ao comer a carne e ao beber o sangue de Jesus, ele faz parte da nossa carne, ele faz parte do nosso sangue. E entrando em comunhão com ele, nós somos convidados a fazer a mesma coisa que ele fez. Se nós continuamos a rezar este evangelho, lá no versículo 60, todos aqueles que ouviram estas palavras de Jesus vão ser unânimes ao colocar: Senhor, esta palavra que o Senhor está dizendo, ela é muito dura. Quem consegue escutá-la? É interessante que os discípulos, eles compreendiam pouca coisa de Jesus, mas o discurso eucarístico eles entenderam de verdade. Eles entenderam que para receber Jesus no seu corpo e no seu sangue, é preciso ter o coração preparado para fazer comunhão com Cristo. E esta comunhão, ela se revela no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de escolher. O cristão, ele não pode ficar na corda bamba ou em cima do muro. Ele precisa dizer: eu sou cristão. Eu comungo do corpo e do sangue de Jesus e eu preciso reproduzir na minha vida, não como um papagaio, mas como um discípulo, tudo aquilo que Jesus é. Tudo aquilo que Jesus representa para o mundo. Imaginem vocês que isso é de uma responsabilidade muito grande. Fazer o que Cristo fez, pensar como Jesus pensou, realizar todas as coisas que Jesus realizou, de fato para nós é um desafio. E quem aceita esse desafio de Jesus, vive uma vida em santidade.
Hoje nós celebramos São Jorge. São Jorge que para muita gente é entendido como uma lenda. Ou muita gente associa São Jorge aos terreiros e ao candomblé, a essas religiões de origem africana. Mas nós, enquanto católicos, nós temos que aprender o que significa para nós a devoção a esse santo. É interessante perceber que São Jorge era um soldado que viveu no tempo de Diocleciano, imperador de Roma, e um homem que todas as vezes que via ou ouvia dizer que os cristãos estavam sendo massacrados, ele como cristão reclamava com o imperador. Até que o imperador se cansou disso e mandou degolar Jorge. Ele que nasceu na Capadócia, não é? A devoção a São Jorge, ela é muito viva nos orientais, nos bizantinos, na igreja ortodoxa, mas aqui na igreja romana nós temos São Jorge como nosso protetor. A imagem dele, de fato, é muito lendária. São Jorge matando o dragão em cima de um cavalo branco. Significa que ele, pelo poder de Jesus e pelo poder da sua fé, ele sacrifica o dragão da idolatria. Ou seja, querer colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E aqui, no período que São Jorge viveu, da conquista e do reinado de Diocleciano, ele percebeu que os cristãos estavam sendo perseguidos porque o imperador, convencido de que o cristão trazia má sorte para o reino, mandava soltar os leões no meio dos cristãos para poder comê-los vivos. Percebem, irmãos e irmãs, que a nossa fé em São Jorge é uma fé que precisa ser provada. E nós, enquanto Igreja Católica, precisamos revigorar a nossa fé neste santo, porque muitas pessoas tomaram a sua imagem e o cultuam de um jeito diferente. Mas nós, enquanto cristãos, olhamos para São Jorge e percebemos, olha, um homem que foi capaz de perder tudo aquilo que o imperador ofereceu para ele por causa de Cristo. E era um homem muito rico, dividiu todos os seus bens com os mais pobres e foi degolado pelo seu imperador, porque não aceitou que o cristão fosse morto. Ele sabia que o cristão era um outro Cristo. E sabia que aquilo que o imperador fazia era querer estar no lugar de Deus. Quem é que pode tirar a nossa vida? Só Deus. E São Jorge é esse exemplo de cristão forte, de cristão que comungou com Cristo e que viveu aquilo que Cristo nos ensina a viver. Principalmente quando nós, olhando para o seu comportamento, nós dizemos, esse homem venceu tudo aquilo que era contrário ao reino de Deus e se colocou à disposição de Cristo. Morrer por Cristo é ser vencedor. São Jorge está colocado mais ou menos na mesma época de São Sebastião, imaginem vocês. E é interessante como a história desse santo traz para nós um desafio grande. Se ele, sendo soldado do imperador, precisava defender os interesses do rei, ele abre mão disso tudo porque o rei maior para ele era Cristo, o nosso Salvador. E nós precisamos ter isso firme em nossa mente. Queremos ser devotos de São Jorge? Hoje, em muitos lugares, igrejas no Brasil, fora do Brasil, cultuam esse santo, veneram este santo e dizem assim: Senhor, da mesma maneira que São Jorge exerceu nas pessoas que se converteram a partir do seu testemunho e do seu martírio, dá-nos a graça de olhar para esse santo e descobrir que também nós
podemos realizar a vontade de Deus na nossa vida. Por isso,